Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estamos aqui no dia 3 de setembro de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do sexto período do curso de Direito da Promessa. É só um minuto, porque hoje é quinta-feira. Normalmente, às quintas-feiras, eu tenho esquecido de preencher o ponto dos professores aqui. Eu lembro da sexta, esqueço na quinta. Deus é maravilhoso. Eu lembrei que agora, Senhor é meu pastor. Vamos lá primeiro. Deixa eu só fazer isso antes que eu me esqueça, pessoal. Peço licença. E aí a gente volta aqui para conversar. Um instante que eu já vou preencher, já ficamos liberados. Mas enquanto eu estou aqui pegando o ponto para preencher, hoje no nosso encontro, o que nós veremos? Nós vamos abordar aqui nesse nosso dia de hoje sobre os títulos executivos judiciais. E hoje vamos falar sobre eles, tratando dos detalhes que envolvem os títulos executivos judiciais, que vão auxiliar na caminhada de um cumprimento de sentença, como nós veremos no nosso encontro de hoje, tratando dos seus detalhes, tá bom? Terminando aqui de preencher, show de bola, processo civil 3, enviar. Hoje eu lembrei, graças a Deus, que maravilha, né, pessoal? Fala assim, Eduardo, Deus é mais, que maravilha. Preenchido lá o ponto dos professores que eu tive que fazer. Vamos então começar a nossa caminhada e primeiramente, só reforçar o que eu já havia falado, o encontro está sendo inteiramente gravado, e já tem material disponibilizado para vocês lá hoje, já no Pincel Atômico, tá bom, pessoal? O material relacionado a esse encontro 7, o material de apoio, para que vocês leiam, aprofundem este conteúdo. No que diz respeito à caminhada de hoje, antes de falarmos de título executivo judicial, vamos lembrar um pouquinho sobre título. O que é título? Na última aula a gente conversou bastante sobre título. Quando eu falo de título, tem que vir automaticamente na sua cabeça o quê? O princípio da nulla executio sine título. O que quer dizer isso? Não há execução sem título. Vocês lembram disso? Não tem execução se não tem título. Então, o título tem uma importância enorme. E aí eu quero falar com vocês um ponto muito importante aqui. No que diz respeito ao título, quais são os 3 requisitos obrigatórios que o título tem que ter? Vocês se lembram? O título tem que ser o quê, pessoal? Certo, líquido e exigível. Tá bom? Vou colocar aqui para vocês, o título tem que ser certo, líquido e exigível. Certo, líquido e exigível. O título, então, ele tem que obrigatoriamente ter esses 3 requisitos. Aí a pergunta para a gente passar. E se faltar um desses atributos, ou a certeza, ou a liquidez, ou a exigibilidade, o que acontece? Não pode usar a execução nem o cumprimento de sentença. Existem outros mecanismos processuais que podem ser utilizados. E até falei com vocês no último encontro, da ação monitória, da ação de cobrança, da ação de locupletamento ilícito, ações que eventualmente você poderia utilizar, objetivando ter aquele seu direito resguardado. Mas para ter a utilização da execução, para ter a utilização do cumprimento de sentença, tem que ser o título certo, líquido e exigível. A doutrina, igual nós conversamos no último encontro, pessoal, ela é clara nesse sentido, por quê? Ela nos fala que isso é verdadeiramente uma garantia para o próprio demandado. É isso. Porque execução, cumprimento de sentença, como nós já estamos aqui habituados nessa nossa caminhada desse semestre, tem uma força muito grande no que diz respeito à sua atuação frente ao patrimônio daquele executado. É o que eu falei com vocês. Não está querendo pagar voluntariamente, não? O que eu vou fazer, pessoal? Simples. Vou lá na casa da Maria Tereza, vou lá na casa da Clara, vou lá na casa da Cleide, da Fernanda, da Alessandra, do Juliano, do Denilson, do Lucas, de qualquer pessoa, e pego o patrimônio.
Ah, mas eu não quero dar meu patrimônio. Ah, o problema é seu, você vai ter que dar força. Por isso que é execução forçada. É o Estado utilizando do poder coercitivo que ele possui para fazer aquele direito ser cumprido. Detalhe, só para a gente entender. Existe a execução, que é a partir dos artigos 770 e poucos, que fala da execução, 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 e existe o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, nós vamos ver que na prática, em muitas coisas é extremamente parecido, principalmente a partir do momento depois da resposta do executado. A penhora, a alienação, todo o procedimento é semelhante. Só que só para vocês entenderem, enquanto os títulos executivos judiciais estão lá no artigo 784, nós voltamos aqui no CPC um pouco antes. Por quê? Os títulos executivos judiciais, eles estão onde? Lá no artigo 515 do CPC. Lá no 515 fala assim para a gente: são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. E aí vem falando aqui para a gente, são 10, um foi vetado, hoje ainda vigoram 9 títulos executivos que são considerados aqueles que são judiciais. Primeira grande observação, com a questão que envolve a taxatividade do título. Para ser considerado um título, tem que estar determinado em lei. Você se lembra disso? Não. Ah, Eduardo, mas você falou que existe um questionamento do artigo 196 do CPC, das partes fazerem um título. Não preocupa com isso agora. Vamos preocupar com a regra geral. Para existir um título executivo, independente se ele é judicial ou extrajudicial, tem que ter previsão legal. E aí, no artigo 515, é uma previsão legal. Concordam comigo? Está na lei, está expresso. E aí nós vamos começar a bater um papo sobre esses títulos. Primeiro deles, o que a gente normalmente lembra de imediato. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Pessoal, quando fala aí decisão, notem que não falou sentença. Pode ser sentença, pode ser decisão interlocutória, pode ser acórdão. Aqui falou decisão. Concordam comigo, pessoal? A sentença é uma das formas de decisão. Mas pode ser, por exemplo, uma decisão interlocutória que concedeu uma tutela de urgência, por exemplo. Ou então pode ser que seja um acórdão que foi dado por um tribunal superior, seja um Tribunal de Justiça de Minas, um STJ ou STF. No que diz respeito a isso, anotem que é muito importante. Aqui, no que diz respeito à decisão, engloba questão de sentença, acórdão ou decisão interlocutória que venha reconhecer essa obrigação de fazer, não fazer, entregar a coisa certa, quantia, tudo que vem aqui, dar essa obrigação, é considerado decisão para se enquadrar no artigo 515, inciso 1º. Tá bom? Então, cuidado. Repete, por favor. Vou repetir, sim. O que acontece? Quando a gente fala decisão, automaticamente vem na nossa cabeça o que a gente pensa? Sentença. É a primeira coisa que normalmente a gente pensa. Concorda comigo? Ah, então a sentença eu posso cumprir. Mas aqui falou decisão. E aí decisão pode ser sentença, pode ser acórdão, pode ser uma decisão interlocutória. E até para facilitar, vou colocar aí para vocês na telinha. Desde que a sentença, acórdão ou decisão reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, constituirá título executivo judicial. Está aí na telinha para vocês, tá vendo, pessoal? No chat. Só para deixar claro que isso é uma pegadinha para vocês, por exemplo, que alguns já me falaram que tem intenção de ir para a área de concurso, cai assim, somente o executivo judicial, a sentença. Aí tem somente, apenas, o que deixa errado, porque aqui no inciso 1º fala decisão no sentido mais amplo, seja sentença, seja um acórdão, ou mesmo uma decisão interlocutória.
E aí, em relação a esse primeiro título executivo judicial, existe uma situação que deve ser analisada. Pessoal, no que diz respeito aqui à questão que envolve essa sentença, ela deve ser cumprida, isso nós sabemos. Claro, tem que ser cumprida, é obrigatório. Só que tem um detalhe. Vocês acham que no Brasil as pessoas de vez em quando, só de vez em quando, esquecem e deixam de cumprir? Esquecem, né, pessoal? Esquecem. Ah, esqueci que eu fui condenado a pagar R$ 1 milhão. Quem é que iria lembrar disso? Vocês acham que muitas pessoas simplesmente não cumprem voluntariamente as eventuais decisões que são proferidas pelo Poder Judiciário? Claro. E por que que dá esse caráter de título executivo judicial é tão importante? Para você não ter que retratar, conversar novamente sobre aquele assunto. Já vai direto para os mecanismos que buscam a expropriação do patrimônio. Só que eu quero que vocês anotem aí que isso se faz aqui através do cumprimento de sentença. Ah, mas na prática aparece. Eu sei, mas tem que colocar da forma técnica. Em regra, quando se tem um título executivo judicial, não se fala que você está no processo de execução, mas sim numa fase de cumprimento de sentença em regra. Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve essa decisão, a exigibilidade da obrigação, ela tem que vir de uma decisão de cunho declaratório ou de cunho condenatório. Como assim? Ou declara uma questão ou condena alguma situação que deve ser feita, que deve ser cumprida. Tem uma decisão de um juiz, uma sentença, ou uma decisão interlocutória, ou vem um acórdão, por exemplo, de um tribunal, tem que ou condenar ou declarar uma determinada situação. Aí algumas pessoas podem me questionar, Eduardo, mas obrigação de fazer, por exemplo, como é que seria uma decisão assim? É simples, gente. A que mais acontece, precisa de um tratamento de saúde, tem que internar agora, e aí o hospital não interna. É uma decisão interlocutória, é uma questão urgente, você vai ficar esperando? Não, você tem um título executivo. Dá prosseguimento, pede para cumprir, o juiz vai mandar punir. Porque essa decisão, ela tem poder. Porque se as decisões que são emanadas pelo Poder Judiciário não tiverem esse respaldo de que se você não cumprir, o Estado vai estar lá para te obrigar a cumprir de qualquer jeito, ninguém vai obedecer. Consegue entender isso, pessoal? E é lógico. Nós estamos falando aqui de título, lembre que tem que ser um título líquido, certo e exigível. Esse requisito ele é obrigatório em qualquer ponto. Tá bom? Só que eu quero fazer uma observação também que envolve aqui essa questão da sentença. Se existe uma sentença e que declara uma situação, uma determinada questão, e fala que se a pessoa ela não cumprir aquela ordem, por exemplo, declara que aquele imóvel é de João, e se Maria não sair, aí, caso ela não saia, tem uma multa de R$ 300, por exemplo, por dia, por 30 dias. Nessa sentença, se ela não for cumprida voluntariamente, pessoal, isso é simples. Você tem ali uma decisão que tem algo que consegue quantificar e que, eventualmente, se não for cumprido voluntariamente, tem um título executivo judicial, pessoal. E, através dele, você pode iniciar a fase de cumprimento de sentença. E aí vem uma pergunta. Eduardo, mas e se essa decisão ela não tiver liquidez? Ué, como assim? Se você pegar ela lá e não conseguir chegar num valor, como é que faz? Pessoal, até no último encontro, eu comecei a falar com vocês até de um caso, vocês se lembram? Uma sentença que condenou uma cliente. Quando não existe liquidez de um título executivo judicial, você vai poder passar pela fase de, anotem aí, liquidação de sentença. Anota aí, então. O título executivo judicial, quando estiver faltando nele
a liquidez, ou seja, o exemplo que eu dei na última aula, condenou em pagar 10% do que fosse receber em um outro processo. O que é isso? Não sei, vai ter que calcular. Então, não tem liquidez. Quando não há liquidez em um título executivo judicial, existe a possibilidade de se passar pela fase de liquidação de sentença. Combinado? O que é a liquidação de sentença? Os detalhes. Vocês querem saber, pessoal? Sim ou não? Nós somos novela, né? Como é que é a novela? Cena de outros capítulos. Mas é porque é tão importante vocês terem esse conhecimento que a gente em uma aula vai falar só sobre a liquidação de sentença. Dada a importância que tem vocês entenderem toda essa logística que envolve a liquidação de uma sentença. Só que anotem uma outra observação, asterisco, que isso é pegadinha. Você pode fazer liquidação de título executivo judicial. Se é um título executivo extrajudicial, não. Então, anotem isso aí, que essa liquidação de sentença, ela vai valer quando eu estou diante de um título executivo judicial. Se for um título executivo extrajudicial, eu, em regra, não vou utilizar da fase de liquidação de sentença. Tranquilo? Perfeito, então. Meus amigos e minhas amigas, até agora, nós estamos vendo o primeiro título, que veio de um processo que... Peraí, tem conta não? Pode falar. Aqui, repete, Maria. Liquidação de sentença só... Para títulos executivos judiciais. Se for extrajudicial, que é uma matéria que nós vamos ver amanhã, se for título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, você não pode passar pela liquidação de sentença. Por quê? Porque já se pressupõe que o título tem que ser certo, líquido e exigível. Isso está lá no 783 do CPC. Então, essa possibilidade de vir aqui liquidar é só para o título judicial. Entendeu, Maria? No extrajudicial, não. Maravilha, então. E aqui, como a gente fala de uma decisão, ou de um acordo, ou de uma sentença, eu parto de um pressuposto, de um processo que existiu, que não teve um acordo e que o Poder Judiciário teve que decidir, de alguma forma. Seja uma decisão de um juiz, seja uma decisão de um desembargador, de um ministro, teve que decidir. É o primeiro caso. Tranquilo? Todo aquele nosso o quinto período, no primeiro semestre desse ano, nós vimos o processo ordinário. Vocês lembram do processo ordinário? Petição inicial, vai para o despacho da petição inicial, citação, resposta do réu, audiência de conciliação e mediação, fase de saneamento, sentença, recurso. Tem que passar por aquilo tudo. Para quê, pessoal? Chegar aqui. Para ter um título executivo judicial, que é o que está no artigo 515, inciso 1º. Combinado? Maravilha. Como nós vamos falar de vários, por várias vezes ao longo do encontro, eu vou perguntar se vocês entenderam para a gente passar para o próximo. Esse primeiro está ok, pessoal? Sim ou não? Maravilha. Ele é o mais intuitivo. É o que, quando a gente fala cumprimento de sentença, o que a gente pensa? Uma decisão que veio do judiciário. A Alessandra falou que sim também aqui. Fernanda também. A Cleide e a Maria estão com o vídeo aí, deram joinha. Maravilha. Então, vamos seguir para o segundo título executivo judicial. Eduardo, o que seria esse segundo? Vou colocar para vocês aí agora no nosso chat. É também um título executivo judicial a decisão homologatória de autocomposição judicial. Decisão homologatória de autocomposição judicial. O que é isso? Pessoal, vamos lá que, curiosamente, essa semana, um dos assuntos que eu falei lá no quinto período foi sobre a questão da audiência de conciliação e mediação. Vocês se lembram dela? Que eu falei com vocês, que hoje o Poder Judiciário está incentivando cada vez mais que
se busca esses meios de resolução de conflito, em especial no nosso CPC, da conciliação, da mediação. A arbitragem tem lei própria, mas tem se buscado essa tentativa de se fazer acordo. É tanto que, a qualquer momento no processo, e claro, se tratar de um direito que é disponível, que eu posso dispor, existe a possibilidade de se fazer um acordo. E aí, imagina que eu quero fazer um acordo. E eu vi muitas pessoas, certa vez uma pessoa me questionou, mas se eu já estou lá no processo, por que eu vou fazer o acordo? Porque se eu tenho um acordo, não tem segurança. E se tem uma sentença, por exemplo, eu tenho uma segurança. Pessoal, já estou desmistificando para vocês. O que homologa um acordo é sentença. E aqui nós estamos falando, nesse segundo inciso, da homologação de uma autocomposição judicial. O que quer dizer isso? Uma autocomposição, um acordo que acontece depois de já ter caminhado o processo. O Eduardo, isso existe? Existe, ué. A qualquer momento, eu estou falando com vocês. Vamos dar um exemplo. Eu e a Maria Clara estamos num processo. Pode ser que a gente chegue a algum momento e fale o quê? Nós decidimos fazer um acordo. Só que para esse acordo ter validade, o juiz tem que parar e homologar. Minha primeira pergunta, por quê? Vocês já pararam para pensar por que tem que ser homologado? Para garantir que não está se lesando o direito de terceiros. Para o juiz verificar que aquele ali é um acordo válido. Vamos dar um exemplo. Imagina, eu e o Rodrigo fazemos um acordo, e no acordo fica combinado que eu vou ser escravo de Rodrigo por 6 meses, e ele vai poder bater em mim com um chicote desse tamanho, me torturar. Ué, mas nós estamos querendo. Não, aí você está ficando doido. Aí você está com problema. O juiz vai lá analisar. Ou então, por exemplo, imagina, eu e o Wagner, nós fizemos um acordo. E, Wagner, eu estou sem dinheiro agora, eu vou te pagar com papelote de cocaína. Você fala, ué, aí o juiz fala, tá louco? Papelote de quê? Você é traficante? Pessoal, porque existem pessoas que buscam acordo também, que é questão fora de uma realidade. Então, precisa ser homologado por isso. Acho que a gente está falando aqui de duas situações completamente esdrúxulas, mas que, não desconfie, brasileiro é capaz de tudo. Um brasileiro ir lá e fazer um trem desse, eu não desconfio não, porque brasileiro realmente não há limites para nós brasileiros. Isso a gente não pode falar. Brasileiro não pensa no limite. Eu estava falando isso com a turma passada, da outra instituição onde eu dou aula, que o brasileiro ele é tão sem limites, nós temos que valorizar isso. Nós conseguimos criar um avião, gente. Tem que ser valorizado. Pessoal, por quê? É a falta de limite. Nós falamos, o quê? Ficar aqui nesse chão? Não, nós vamos, eu vi um passarinho, eu vou fazer igual a ele. Foi assim. Lógico que tem toda uma história por trás, né, gente? Lógico. E tem um detalhe muito importante. Pessoal, no que diz respeito aqui, por que se coloca, que tipo de situação é essa? Faz um acordo e quando ele é homologado, o juiz ele está uma assinatura falando o quê? Que ali está determinado que será daquela forma, porque as partes estão ali tratando de um direito disponível, são todas capazes e é lícito, homologou. Ali vira um título executivo judicial. Tá bom? O Wagner falou, no acordo cabe recurso? Wagner, normalmente nos acordos que têm sido feitos hoje, se coloca uma cláusula em que as duas partes abrem mão de prazos recursais. Por quê? Porque depois que homologar, ali já transita em julgado, não pode recorrer. Mas se você esquece de colocar essa cláusula, tem que esperar o prazo para eventual recurso. E, teoricamente, você poderia querer recorrer. Só que dificilmente você teria êxito. Por quê, Wagner? Porque você, quando faz um acordo, você foi lá voluntariamente e fez aquela exteriorização da sua vontade. Mas, lógico, mas eu fui ameaçado. Mas tem uma irregularidade. Aí sim, existem elementos para você questionar.
Mas até para evitar essa questão de ter recurso de acordo, em regra, as decisões e os acordos que são analisados no tribunal, as partes, no Poder Judiciário, as partes têm aberto mão de prazos recursais para já transitar em julgado e ali já virar um título executivo judicial com maior rapidez. Mas é uma pergunta muito interessante, viu, Wagner? Me fala aqui se você conseguiu entender esse questionamento, se foi respondido, senão eu falo aqui novamente, combinado? E aí, pessoal, uma questão também que ser ressaltada. Além o Wagner falou que sim, maravilha. No inciso segundo, nós temos a decisão homologatória de autocomposição judicial. Perfeito. Até aí eu tô show de bola, Eduardo. Que lindo, que maravilhoso. Uhul. Só que agora vem um outro aí. Esse outro é o terceiro, que acabei de colocar para vocês. A decisão homologatória da autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Ué, calma aí. É diferente? Decisão homologatória, meu Deus, aí já misturou tudo aqui na minha cabeça, sem mais nada, Jesus Cristo. Calma, respira, vamos lá. O segundo título executivo judicial é a decisão que homologa um acordo judicial. Então já está tendo processo. E aí as partes querem fazer um acordo dentro de um processo que já existe, e o juiz vai lá e homologa aquele acordo. Entendemos esse? Maravilha. O terceiro inciso do artigo 515, que fala dessa decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, é quando, vamos imaginar, eu e a Cleide, nós temos um problema. E aí nós temos um conflito, eu estou devendo a Cleide todo o dinheiro que eu ganhei ano passado, R$10. Você sabe minha situação financeira, né, gente? Fiz e tal. Juntei R$10 ano passado, e aí eu estou devendo Cleide R$10. Eu falo, oh, meu Deus, mas eu juntei R$10 ao longo do ano inteiro, e agora eu vou ter que pegar e pagar a Cleide. Ô, Cleide, não aceita não, hein, Cleide? Sai fora, moço. E paga o que você deve, senão eu vou dar meu jeito. Aí eu falo, vixe, perigoso, meu Deus. Aí ela vira e fala, meu jeito judicial. Fica esperto. Eu falo, vixe, tá sabendo, hein? Ô, Cleide, então vamos parar de bestagem? Vamos combinar assim? Eu te dou uma nota de 20, você me devolve 30 de troco, a gente encerra assim. O cliente fala 20, ou ele vai pagar 2 vezes a mais que ele deve, fecha o acordo. Eu falo, maravilha, cliente, vamos lá fechar esse acordo. Lógico que não fecharia, porque eu estou enganando o cliente. Mas vamos brincando aqui. Eu vi para a cliente e falo, cliente, você sabe minha situação. Eu demorei 1 ano para juntar esses R$10, cliente. Aceita 7 para me sentir, para que eu sinta os R$3 que valeu a pena meu esforço. O cliente olha para mim e fala, gostei. Fiquei comovida. Eduardo, eu sei de sua dificuldade financeira. Eu sei como que você lutou para juntar esses R$10. Eu aceito, então, a gente fazer por R$7. Só que, Eduardo, eu acho você um safado, um pilantra, e se você não me pagar, eu vou querer morrer de raiva. Então, para que eu me sinta mais seguro, e você também, para evitar que a gente tenha, Eduardo, eu fiquei estudando e vi que tem uma questão que é um título executivo judicial que está lá no 515, inciso terceiro. É isso. Olha para você ver, nesse caso, eu e a Cleide, nós temos processo, gente? Não. Nós temos uma situação que é conflituosa, nós estamos aqui conversando, só que vocês entendem que fora do processo nós já conseguimos resolver, antes mesmo de ter um processo? E aí o que as partes podem fazer? Até para ter uma segurança maior, pessoal, pegar esse acordo que eu e Cleide estamos fazendo aqui, extrajudicialmente, e fazer o quê? Levar no Poder Judiciário só para o Poder Judiciário homologar o nosso acordo. Vocês sabiam que existe isso, pessoal? Tem pessoas que gostam de se sentir mais seguras assim. E aí, o terceiro inciso do artigo 515, ele é nesse sentido. É a decisão que homologa um acordo
extrajudicial de qualquer natureza. É um acordo que veio de fora do judiciário, nós só levamos ele para homologar. Pessoal, isso é muito importante. A transação, um detalhe, ela pode ocorrer em qualquer momento. Em especial, nós temos até um próprio momento dentro de um processo, dentro de uma caminhada processual, que é aquela audiência de conciliação prévia. Conciliação ou mediação. Mas a qualquer momento nós podemos fazer o quê? Um acordo. E é importante, por quê? Porque no que diz respeito aqui à caminhada nossa, eu tenho a possibilidade de resolver uma situação com o menor desgaste possível. Então, tanto o inciso segundo e terceiro, que envolve essa questão de acordo, que envolve essa questão de homologação, ela vem verdadeiramente com o intuito de facilitar que uma situação seja resolvida e também dar segurança para aquelas partes. Tranquilo? Maravilha, então. Só que aí, no que diz respeito ao artigo 515, tem uma situação que eu quero ressaltar com vocês. Vamos sair rapidinho desse inciso segundo e terceiro? Vamos lá rapidinho no parágrafo segundo. Parágrafo segundo, lá do artigo 515 também. Olha aqui que o parágrafo segundo fala para a gente. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Pessoal, olha que doideira. Porque normalmente quando a gente pensa em decisão do Poder Judiciário, que aí está naquele primeiro inciso, que é o título executivo judicial, decisão, nós sabemos que o juiz, o ministro, o desembargador, ele vai ter que dar uma decisão com base no que está lá no processo e com as partes do processo. Concordam comigo, pessoal? Senão tem o risco da sentença ser ultrapetita, extrapetita, infrapetita, vocês lembram disso? O pedido, ele limita a resposta do Poder Judiciário. Maravilha. Só que quando é acordo, olha que interessante. Possibilitou eu trazer outras pessoas aqui. Só para fechar o acordo. Ou então trazer outras situações. Vamos dar um exemplo? Sabe esse mesmo caso que eu e a Cleide estamos discutindo? Imagina se ele é judicial. Vamos pensar no judicial. Nós dois temos um processo. Eu e a Cleide estamos discutindo esses R$10. Não conseguiu resolver, não. Foi pro litigioso. E aí, eu e a Cleide estamos lá, nós temos uma pessoa em comum, que é a Alessandra. E a Alessandra, ela ficou muito comovida com a minha situação. Porque ela viu que eu demorei um ano inteiro para juntar os R$10, gente. O que a Alessandra vira e fala? Ó, Eduardo, eu tenho aqui os R$10. Cleide, você aceita eu te pagar os R$10? Cleide fala, eu quero receber os R$10. Não importa de quem. Aí, o que a Alessandra tem a ver com o processo? Nada. Ela é de fora. Quem é o processo aqui? Eu e Cleide. Mas olha que interessante. O parágrafo segundo permitiu que eu consiga colocar até terceiras pessoas só para fechar um acordo judicial. Por exemplo, nesse acordo, a gente vira para o juiz e fala, ó, excelência, nós conversamos aqui, aí a Alessandra vem e fala que concorda. A Alessandra vai pagar os R$10 para a Cleide e assim vai se encerrar essa nossa caminhada aqui. É possível isso, pessoal? Teoricamente, sim. Olha o que o parágrafo segundo está falando para a gente, pessoal. A autocomposição judicial, ela pode envolver sujeito estranho ao processo. Tá bom? Só que olha ainda que interessante, pode inclusive versar de relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Vamos imaginar que a Cleide, ela iniciou a ação para cobrar os R$10 da minha pessoa, só para cobrar os R$10. Só que no meio do acordo, a Cleide lembrou que eu esqueci de pintar a casa dela. Eu estou devendo os R$10 e ainda tenho que pintar a casa dela. Eu me obriguei a fazer isso. Ô, Eduardo, então pode colocar no acordo que eu, Eduardo, vou pagar os R$10 para a Cleide, além disso, vou pintar a casa dela, que não tinha nada a ver. Pode ou não, pessoal? Pode. Para fazer acordo, judicialmente, o parágrafo segundo deixou aberto. Pode colocar a questão que é estranha aqui, essa questão que nós estamos discutindo no processo. Pode trazer pessoa estranha ao processo. O objetivo é encerrar
de uma forma com desgaste menor para aquelas partes. E é interessante porque isso é uma ampliação objetiva e subjetiva na autocomposição. Vou colocando aí para vocês. Quando eu permito que um terceiro venha para fazer um acordo, quando eu permito que, para realizar, dentro de um acordo judicial, eu trate de uma questão que não foi tratada antes no processo, eu estou ampliando objetivamente e subjetivamente aquela discussão. Ampliando no que diz respeito à parte entrar, ampliando no que diz respeito às questões que ali estão sendo discutidas. Tá bom? E é importante porque, pessoal, isso é um verdadeiro incentivo para buscar a caminhada buscar a caminhada para resolver, eventualmente, aquele acordo. Tá bom? Maravilha. Acordo é legal, pessoal? Sim ou não? Show de bola, acordo é maravilhoso? O que vocês acham? Me falem aí. Acordo é uma forma interessante de tentar resolver a situação. Concordam comigo? Já diz o ditado, antes um mau acordo que uma boa contenda. Juliana, as pessoas falam isso mesmo. E realmente, as pessoas optam por resolver porque de que adianta também, né, Juliana, ficar num desgaste emocional e tudo. Só que eu tenho uma pergunta. E se... Estou vendo aqui o pessoal falando, sai mais rápido, o Fred, realmente resolve. Só que vamos imaginar, o Fred falou aqui, e se a gente faz um acordo e Fred é um terceiro e se sente prejudicado? Como assim? Ué, vamos imaginar que Fred tem dinheiro a receber de quem? De Cleide. Ó, Cleide, tá me cobrando, né? Ela tá devendo também, fique esperta. E vamos imaginar que a Cleide está devendo Fred quanto? R$13. Por que 13? 13 é galo. Tá bom, pessoal? É só uma mensagem subliminar, tá bom? Vamos lá, focar. E em relação à dívida, eu e Cleide fizemos um acordo, eu devia 10 para Cleide e ela aceitou receber 5. Mas calma aí. Cleide aceitou receber 5, ela abriu mão de 5, concorda comigo? E ela ainda não pagou o Fred. O que Fred vira e falou? Você tá doida? Você tá me devendo 13. Você ia receber 10. Para que você abriu mão de 5? Você tá doida? E aí, isso é interessante, é uma pegadinha, principalmente para vocês ficarem atentos, e vocês sabem que eu gosto de deixar vocês preparados para tudo. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve um acordo, existe a possibilidade de se pedir eventualmente uma rescisão. Coloquei aí para vocês. Um terceiro pode vir aqui e pleitear a anulação da decisão judicial. É o que está no artigo 966, parágrafo 4 do CPC. Uma vez que aquela coisa julgada vai influenciar diretamente a ele. E o que fala lá no parágrafo 4º do artigo 966? Que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por participantes de processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Se você conseguir comprovar que aquele ato ele tem algum vício, alguma situação que vai prejudicar, por exemplo, um terceiro, ele pode querer, eventualmente, questionar aquele acordo. Vocês sabiam disso? Sim ou não? E por que isso é interessante? Porque senão seria muito fácil. A Cleide e eu combinarmos que vamos fingir um acordo, eu passo o dinheiro por fora para ela e um terceiro é prejudicado. O Poder Judiciário, ele pensa nisso tudo. Por isso que tem que ser homologado, até para o juiz analisar se é viável, se é possível. Para que aquilo possa ser regularizado, ter efetivamente o quê, pessoal? Um respaldo ao ponto de ser considerado um título executivo judicial. Tá bom? Perfeito, então. Em relação... Eduardo, Pode me falar. Essa questão do terceiro estranho, ele tem que preencher alguns requisitos? Tipo, como tem conciliador, mediador, ele tem que ter certos requisitos. Nesse estranho, não precisa?
Não, esse terceiro, para questionar que, por exemplo, a pessoa foi algum prejuízo, quem é que está falando, pessoal? Só para mim ver. Fernanda. Fernando. Ele tem que provar que existe algum sentido para ele lá estar questionando. Concorda comigo? Ou ele veio participar aqui do acordo e depois viu que tinha um vício, ou ele teve prejuízo. O que ele vai ter que provar? Ele vai ter que provar um nexo. Por que que eu, vamos imaginar, você, Fernanda, vai poder questionar? Você vai ter que provar isso para o juiz. Aqui, ó, a Cleide me devia, e aí ela abrindo mão de uma dívida, ela também está me prejudicando, que aí ela não me paga e também não quer receber dos devedores dela. Você tem que provar esse vínculo para conseguir, eventualmente, vir aqui questionar acordos que podem ocorrer. Tá bom? Conseguiu entender, Fernanda? Me fala aqui, senão eu repito aqui. Fernanda falou que sim. Uma outra observação, pessoal. Aqui, em especial no inciso 3º, que fala dessa questão da decisão homologatória, aqui homologa acordo extrajudicial de qualquer natureza, não precisa existir uma controvérsia judicial, é o que nós falamos, não precisa existir um processo antes, no inciso 3º, no segundo precisa. E um detalhe muito importante, se esse acordo não for homologado judicialmente, existe a possibilidade de ele ser um título executivo, mas não judicial, um título executivo extrajudicial. Anotem aí, só para não esquecer. Artigo 784, nós vamos falar sobre isso amanhã. 784, inciso 3º, e 784, inciso 4º do CPC. Por quê? Nós vamos ver na aula de amanhã que são títulos executivos extrajudiciais acordos que são referendados por advogados, por promotores, defensores, mediadores, mas não são considerados títulos judiciais, mas sim são extrajudiciais. Então, mesmo se eu não quiser fazer um acordo e levar para o juiz homologar, por exemplo, existe a possibilidade de eu fazer um acordo e mesmo assim ser um título executivo extrajudicial, matéria que nós vamos ver amanhã, mas eu gosto de colocar um asterisco para quando a gente estiver tratando, fazer essa interligação. Combinado? Maravilha, então. Pessoal, até agora os 3 primeiros incisos, ok, né? Estamos caminhando junto, está conseguindo entender? Show de bola, então. Vamos seguindo na nossa jornada, vamos falar de um outro título executivo judicial. Pergunta, alguém aqui já teve contato com inventário? Sim ou não? Algum parente veio a falecer e teve que fazer um processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial? Eu coloquei que sim. O que é o inventário? Uma pessoa veio a falecer e você tem que inventariar, dividir o patrimônio pelos herdeiros, caso eles existam, pelos legatários, se houver um testamento também. E aí, no que diz respeito ao inventário, você caminha ele inteiro para quê? Para buscar uma situação que chama formal e certidão de partilha. E é exatamente o que aparece aí para vocês no chat. O 4º título executivo judicial, o formal de partilha. E em relação ao formal de partilha, o que acontece? Para quem é que ele vale? E eu quero que anotem isso, que isso é muito importante. A doutrina nos informa que esse título ele vale exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e sucessores, a título singular ou universal. Quando você tem um formal de partilha, vamos imaginar que eu, João, José, somos filhos de uma pessoa que veio a falecer. Vamos falar 4, porque aqui nós não somos muito bons assim em matemática na cabeça, não. Vamos pensar 4 filhos. 25% para cada. No formal, os detalhes que envolvem o formal, vocês acham lá no artigo 655, que vem falar que é um documento que ele é retirado do inventário e vem descrevendo quais são os bens, o que ficou para cada um, o que é de um, o que é do outro, e por que isso tem importância? Porque caso algum dos herdeiros venha tentar pegar o patrimônio do outro, não venha aceitar que registre aquele formal, aquilo é um título executivo judicial, que foi analisado, que foi discutido pelo Poder Judiciário. E esse formal vai ter uma importância enorme. Por quê? Porque perante aqueles que estão lá dentro do processo, vai ser algo que vai
possibilitar que você busque, por exemplo, eventual cumprimento de sentença. E no que diz respeito a isso, pessoal, é importante, por quê? Porque para quem participou do inventário, tem uma importância enorme. Para quem está de fora do inventário, coloquei para vocês no nosso chat, contra estranhos ao inventário, o título não permite o cumprimento, devendo o interessado se valer do processo de conhecimento. Ah, mas eu não tenho nada a ver com inventário. O problema é seu, esse formal não vai ter nenhuma eficácia para você. Você vai ter que buscar o processo para justificar a sua relação, como qualquer pessoa comum. Quando você está dentro de inventário, quando você recebe o formal de partilha, a certidão de partilha, um detalhe, já antecipo, isso é só no final do inventário. Já tem que ter passado tudo, já tem que ter feito primeiras declarações, já tem que ter pagado o imposto, que é o ITCMD, tem que ter pago as custas processuais, se elas tiverem, tem que ter caminhado todo o processo. Nesta situação, nós estamos diante, de um título executivo judicial que vai assegurar aquelas pessoas que ali estão dentro do processo a conseguir buscar eventualmente um cumprimento de sentença, uma maior rapidez do Poder Judiciário, caso eventualmente alguém não queira cumprir, alguém queira questionar com o formal de partilha, com a certidão de partilha, que é aquilo que finaliza o inventário, ele vem dar esse poder de buscar o acesso mais rápido ao Poder Judiciário para conseguir efetivar aquela situação que, por muitas vezes, algumas são rápidas, mas outras demoram bastante. Eu tenho inventários, por exemplo, pessoal, que eu advogo e que o inventário tem 16 anos. Eu entrei em um agora que ele tem 22 anos. Que o inventário está correndo. Vocês acham que um inventário desse tem dor de cabeça? O que vocês acham? Claro. 22 anos inventário, gente? Pega com Deus. Ou é muito. Pode falar, Juliano. Se você tiver o título contra algum dos herdeiros, aí você pode habilitar, você pode solicitar a execução do inventário, né? Enquanto ainda não finalizar o inventário. Perfeito. Enquanto não tem o formal, enquanto não tem esse título aqui, Juliano, você pode ir lá e habilitar. É até uma forma de você tentar se resguardar, sabia, Juliano? Muita gente faz isso. Fiquei sabendo que o pai de tal pessoa morreu. O inventário está lá, entra. Por quê? Porque na hora que for fazer aquela divisão, vai resguardar a sua parte, Juliano. É uma boa colocação, muito boa mesmo, de ser ressaltado. Mas isso deve acontecer normalmente quando? Antes de ter o formal, antes de ter sido homologada a partilha. Porque senão você tem que buscar uma execução, buscar outro mecanismo para conseguir resguardar seu direito. Combinado, Juliano? Me fala aqui se está perfeito. Maravilha. Verônica falou, por que demora tanto, professor? Verônica, não é todo inventário que demora. Eu já fiz inventário que em 6 meses estava finalizado, em 4 meses estava finalizado. Eu fiz um de 10 meses. Mas tem outros que começam a ter muita complicação, por quê? Porque aí começa a ter conflito familiar, ou então tem muita dívida, ou então começa a ter os cunhados, as cunhadas, falando assim, você é tolo, para que você está abrindo mão? Vão ficar brigando, esse irmão seu sempre teve vantagem. Aí começa a vir um amigo seu falando, mas você é tolo, seu irmão sempre ganhou mais. Aí começa a virar quebradeira. Aí por muitas vezes demora muito, porque começa a ter conflito entre os herdeiros. Porque começa a ter muita gente, igual o Juliano falou aqui, habilitando. Tem muita gente que vem habilita, aí amarra tudo. Não tem dinheiro para pagar o ITCMD. Gente, o imposto de transmissão, causa, morte e doação, que é o imposto que você tem que pagar no inventário, é 5% do Monte Mor. É 5% do que você deixar. Ah, Eduardo, então, se você deixa 1 milhão, tem que pagar quanto? Você tem que pegar 5% de 1 milhão, 50 mil, e à vista, viu? Para parcelar tem que pagar tem que pagar juros. Então, tem muitas coisas, Verônica, que podem vir a ocasionar uma demora maior. Só que isso depende muito da condução do advogado. Vou dar um exemplo. Eu, recentemente, iniciei um inventário. Sabe quantos herdeiros tem, pessoal? 30 herdeiros. Eu sou advogado de 23 herdeiros.
nós já estamos finalizando as primeiras declarações. O processo já está indo para partilha. Por quê? Se você faz organizado, caminha. E um outro detalhe, Verônica, de um inventário. Documento. Vocês, quando forem atuar na vida profissional, preocupem-se extremamente com a organização de um inventário. Porque muitas vezes o inventário para porque faltou uma certidão Y, uma certidão X, um documento de identidade de João, de Maria. Então tem que ter muito cuidado com o checklist que você vai fazer. No que diz respeito a iniciar um inventário, que agiliza bastante, tá bom? E aí, pessoal, falando do formal, falamos dessa certidão de partilha, vamos falar do quinto. Meu Jesus! O crédito do auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. O João falou aqui, o João da G, no final o advogado recebe mais que o herdeiro. João, Deus é mais, né? Sangue de Jesus. A OAB, por exemplo, para vocês terem uma noção, ela coloca na sua tabela os valores mínimos que deve se cobrar. E, em regra, no inventário, se cobra o mínimo de 6% do valor da dívida. Então, o advogado que segue a questão ética, que segue a questão de caminhada que envolve a tabela da OAB, em Minas Gerais, hoje, o mínimo é 6% do patrimônio. Porque dá muito trabalho, muita dor de cabeça. João está certo, o valor no final, o advogado ele recebe um valor considerável, porque é muito trabalho, tá bom? Agora, falando do quinto tipo executivo judicial, crédito do auxiliar se for aprovado. Me dá um exemplo de que crédito seria esse? Alguém que auxiliou aqui na justiça e vai receber, quem é que seria, pessoal? Me falem aí. Quem vocês acham? Isso aí. Juliano, show de bola. Joguei a bola, você fintou a pessoa e ainda fez um gol de placa. Ó, pra você ver. Pessoal, o maior exemplo que o Juliano está dando aqui é o que normalmente foi beneficiado por isso, que é o perito. Só que tem um detalhe, tem que ter sido aprovado o valor pelo juiz. Porque também tem alguns peritos que eles emocionam, viu, gente? Tem perito que entra no processo doido. Tem que fazer a perícia é 2 mil, ele vai e fala, eu compro nessa daí 60 mil reais. Você fala, você tá ficando doido? Que isso? Muitos peritos, eles colocam valor, não quer dizer que o valor que ele colocou inicialmente é o valor final, não. É tanto que o artigo 465 do CPC, quando fala da questão da perícia, vocês lembram que eu falei com vocês no semestre passado, que eu tenho que dar a possibilidade para as partes se manifestarem. Só depois o juiz vai homologar. Qual a grande diferença aqui, pessoal, no que diz respeito a essa situação? Normalmente, no que diz respeito a perícias, pelo menos metade é paga antecipadamente, o juiz tem fixado isso, e a outra metade no final. Alguns exigem o pagamento integral para começar, mas aqui nós estamos falando, é claro, daquele que realizou, por exemplo, a prestação do serviço e não conseguiu receber. Pessoal, no que diz respeito a esta situação, te deu a possibilidade para ser um título executivo judicial, para quê? Para dar a possibilidade também para aquele auxiliar da justiça correr atrás, agilizar, no que diz respeito ao recebimento do seu valor. E uma importante observação, se pegarmos o CPC antigo, o de 73, lá no seu artigo 585, esse crédito do auxiliar da justiça, ele era um título executivo extrajudicial. Coloca essa observação porque foi uma mudança. E eu já vi provas caírem isso como pegadinha. Ou então, se você está lendo um livro que é anterior a 2015, por exemplo, pode estar lá falando que o crédito do auxiliar de justiça é um título executivo extrajudicial. Era no CPC de 73. No Código de Processo Civil de 2015, ele passou a ser um dos títulos executivos judiciais. Combinado? Não pode esquecer isso. Maravilha, então. E o objetivo é realmente dar celeridade, dar rapidez no que diz respeito ao recebimento pelo auxiliar da justiça, que ali fez o seu trabalho, teve o seu valor aceito pelo juiz, lógico, de acordo com tudo ali que está determinado, e aí
ele vai receber através do seu processo para conseguir receber aquele valor. Tá bom? Perfeito. Sexto título executivo judicial. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Meu Jesus. Sentença penal condenatória? Ô, Eduardo, que trem doido é esse? Nós não estamos falando de processo civil? O que tem a ver com Código Penal? Com processo penal? Com condenação penal? O que isso tem a ver, pessoal? Ao ponto de ser um título executivo judicial? Pessoal, para que a gente consiga analisar essa situação, vocês já tiveram direito penal, não já, pessoal? Me falem, só para que eu fique sabendo aqui. Eu acredito que já devem ter tido. Renato falou que sim. Se você pega, eu gosto de fazer sempre um estudo com vocês, fazendo essa questão interdisciplinar, indo em outras áreas. E se você pega o artigo 91, inciso 1º, lá do Código Penal, fala para a gente que um dos efeitos da condenação, lá no direito penal, um deles é, colocar aí para vocês, tornar certa a obrigação de indenizar causada pelo crime. Então, uma sentença penal condenatória, o que acontece? Eu tenho ali uma decisão que foi no processo penal, mas que vai influenciar no processo civil. Porque um dos efeitos da condenação penal é fixar o valor que deve ser ressarcido àquela pessoa que sofreu aquele crime. Vocês lembravam disso, pessoal? Está lá no artigo 91, inciso 1º do Código Penal. E essa sentença penal condenatória ela é um título executivo judicial e você pode pegar aqui no processo civil e buscar que ela venha a ser cumprida no nosso processo civil como um todo. E vai ter que ressarcir? Sim. Vai ter que pagar valores? Sim. E se você busca essa questão, muitos, no que diz respeito à sentença penal condenatória, não sabem nem que isso é fixado. E por que a gente tem que ressaltar? Porque quando se tem aqui uma sentença condenatória, além do artigo 91, inciso 1º do CP, que é o Código Penal, se você vai no Código de Processo Penal, lá no artigo 387, inciso 4º, aí do Código de Processo Penal, o que se fala, pessoal, lá? Que uma das questões que o juiz vai analisar e vai fazer ao proferir a sentença condenatória é o quê? Ele vai fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, você busca essa sentença penal condenatória lá no artigo 91, inciso 1º do Código Penal, lá no artigo 387, inciso 4º, lá do Código de Processo Penal. E por muitas vezes você vai ter um valor lá, caso queira vir aqui cumprir, pode vir, maravilha, vamos cumprir, vamos pegar aqui no processo civil, porque o artigo 517, inciso 6º, nos elenca a sentença penal condenatória transitada em julgado como um dos títulos executivos judiciais. E, pessoal, um detalhe, tem que dar a forma de vocês entenderem, que é muito claro, eu tenho que buscar dentro da sentença penal só a parte que envolve a condenação civil. Que a parte que envolve a condenação penal, lógico que não é no direito processual civil que nós vamos buscar a resposta. Nós vamos buscar onde? Lá na questão criminal, no processo penal, no processo de execução de pena, maravilha. Aqui a gente só quer pegar o ponto de uma eventual sentença penal condenatória que condenou aquele que cometeu o crime a indenizar o ofendido. Tá bom? Maravilha, então. Estamos caminhando para os finalmente. E vocês lembram que eu falei com vocês de... Quando a gente estava falando de homologação? Falei de conciliador. Vocês lembram disso? Falei de mediador. Vocês lembram que também existe o árbitro? Arbitragem, vocês lembram disso? Olha que interessante. A sentença arbitral
é o 7º título executivo judicial. A sentença arbitral, a sentença que vai ser dada na arbitragem, onde você vai encontrar as peculiaridades dela, pessoal? Anotem aí. Estou colocando no chat para vocês. Lá no artigo 29 e no artigo 31 da Lei 9.307 de 96. Essa é a lei que trata da questão da arbitragem. E lá nesses artigos você vai achar mais detalhadamente as questões que envolvem a questão que envolve a sentença arbitral, os detalhes, o que vai conter, tudo certinho, tá bom? Uma dúvida que surge quando falamos sobre sentença arbitral é e se ela não for líquida? E aí? Se tivermos uma sentença arbitral e ela não tiver liquidez, eu tenho que passar por uma fase de liquidação. E aí, pessoal, é importante falar isso, por quê? Porque quando eu tenho essa sentença estrangeira, eu tenho aqui, perdão, estrangeira, eu já estou falando com outro título. Quando eu tenho uma sentença arbitral, ela tem o mesmo efeito para as partes, e nós já falamos isso até no semestre passado, que uma sentença de um juiz, dentro de um processo. Vocês lembram disso? A sentença de um árbitro, ela tem a mesma força para as partes que uma sentença judicial dentro de um processo. Se não tiver liquidez, vai liquidar, maravilha, mas ela tem o mesmo peso, ela tem a mesma força que envolve aqui uma sentença judicial. E deve ser cumprida. Se manda cumprir e é um título executivo judicial. É tanto que a arbitragem é tão interessante. Se a gente lembra as cartas no CPC, vocês lembram das cartas? Carta de ordem, rogatória, precatória. O CPC de 2015 ainda colocou uma quarta, que muitos esquecem, que é a carta arbitral. O autor pode pedir para o juiz fazer determinados atos. Vocês lembram disso? Comunicação. Além da sentença arbitral, coloquei aí para vocês também. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. A sentença homologada pelo STJ, ela é um título executivo judicial. Primeiro ponto. O CPC, ele admite a jurisdição estrangeira. Só que para que faça tudo aquilo que diz respeito à questão dentro do Brasil para ter eficácia, vai se fazer um controle. Por quê? Se a decisão, ela seguiu parâmetros mínimos, se a decisão, ela seguiu determinadas posições que a lei daquele país determina, e também se aquela decisão não trata de um imóvel no Brasil, porque se tratar de um imóvel no Brasil, é a lei do Brasil que vale. Tá bom? E aí coloquei para vocês, o Brasil ele admite a jurisdição estrangeira, mas ele faz essa análise. Tá bom? Perfeito. O controle é feito pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. E ele que vai verificar se ali foram seguidos os parâmetros. Pessoal, no que diz respeito a essa sentença, no STJ vai se dar a questão que envolve a homologação, confirmar que aquilo ali, o STJ confirma que aquela sentença seguiu os parâmetros e pode ser cumprida. Só que eu quero só fazer uma observação muito importante. Depois de homologada, quem homologa é quem, pessoal? O STJ. Depois que o STJ homologa, quem é que vai cumprir aquela sentença? É o próprio STJ? Sim ou não? Não. Coloca o asterisco aí. Acabei de colocar no chat. A sentença estrangeira, quando ela já foi homologada pelo STJ, a execução dela vai ser feita onde? No juiz federal competente. O STJ ele só homologa, mas como vai ser cumprida essa sentença, ele manda para a primeira instância, para o juiz federal. É algo que está determinado lá no artigo 109, inciso 10, lá da nossa Constituição Federal. Então, o STJ ele homologa para confirmar que ali está tudo certinho. E no que diz respeito a
o cumprimento em si daquela sentença estrangeira, ela vai ocasionar o cumprimento perante o juiz federal que é competente. Tá bom? Perfeito, então. Fechando aqui os títulos executivos judiciais, nós temos também uma questão que é estrangeira. Falamos da sentença homologada pelo STJ, mas nós temos também aqui a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Calma. Quando a gente lê assim, a gente fala, não entendi nada. Primeiro, calma. O que é carta rogatória? Você se lembra? A comunicação que se faz entre Brasil e outro país para realizar um determinado ato processual. Vocês se lembram disso? Carta rogatória é a comunicação Brasil-estrangeiro. Brasil-estrangeiro. Maravilha. Quando essa carta rogatória ela vem, pode ser por uma decisão interlocutória. Por exemplo, um juiz lá da Alemanha pediu para restringir os bens aqui da Maria Fernanda, por exemplo. Para evitar que tenha prejuízo ir lá e, por exemplo, impossibilitar que a Maria Fernanda transfira o patrimônio dela para terceiros. É uma decisão interlocutória. Só que vocês entendem que dentro do Brasil vale a jurisdição de quem? Do Brasil. Concordam comigo? E aí, para que aquela carta rogatória venha a ser cumprida no Brasil, primeiro, ela tem que receber uma concessão do exequatur. O que é isso? É a possibilidade dessa carta vir a ser cumprida dentro do Brasil. Nessa situação, eu vou analisar, o STJ vai analisar se foram cumpridos aqueles requisitos e se existe a possibilidade de, no Brasil, virem aqui produzir efeitos. Tá bom? No que diz respeito aqui também à carta rogatória, ela vai ter que estar, isso também vai para a sentença, pessoal, toda documentada, com tradução, feita por tradutor juramentado, mas todas essas situações, seja a sentença ou a decisão interlocutória, que venha do estrangeiro, vai ter que passar pelo crivo do STJ para ele analisar se ali pode ou não cumprir. Se no caso da sentença ela for homologada pela STJ, se no caso da decisão interlocutória estrangeira ela recebeu a concessão do exequatur, vai poder se cumprir no Brasil, e ali eu tenho um título executivo judicial. Combinado? Perfeito. Para fechar o nosso encontro de hoje, coloque um asterisco no parágrafo 1º. No parágrafo 1º fala assim: os casos dos incisos 6º ao 9º, 6º ao 9º é sentença penal condenatória transitada em julgado, 7º, sentença arbitral, 8º, sentença estrangeira homologada pelo STJ, e o 9º, decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Esses 4 incisos que vocês já vão colocar um asterisco aí, por ser uma peculiaridade, vai se iniciar onde o devedor vai ser citado no juízo civil, que é competente para aquele cumprimento de sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Essas 4 situações, esses 4 incisos, entendam, vêm de fora do Poder Judiciário. Ou pelo menos de fora do Poder Judiciário brasileiro, ou de fora do Poder Judiciário processual civil. Um vem da área penal, e aí está entrando no civil, não existia um processo civil antes. O outro, uma sentença arbitrária, não existia um processo antes. A sentença estrangeira, a decisão estrangeira, não existia um processo no Brasil. Vocês entendem que surge isso e tem que iniciar citando o executado? E aí, no parágrafo 1º, só dá essa observação que vai ser feita a citação no juízo civil que for o competente para o cumprimento de sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Então, vai se dar o prazo de 15 dias para fazer a busca pela citação aqui do devedor. É uma peculiaridade desses 4 incisos
E quando nós formos analisar competência de uma forma mais detalhada, e em especial falar o que é processo autônomo e o que é fase dentro do processo autônomo é uma coisa e a fase de execução é outra, nós vamos ver isso. Esses 4 incisos vão ser ressaltados, tá bom? Então, por isso que eu quero que agora você já coloque um asterisco no parágrafo 1º e, por consequência, no inciso 6º, 7º, 8º e 9º, falar assim, atenção, com o parágrafo 1º. Combinado? Maravilha. Pessoal, em relação aos títulos executivos judiciais, tudo que eu queria falar com vocês, eu consegui falar hoje. Quero saber de cada um de vocês aqui. Conseguimos entender, pessoal? Sim ou não? É muita coisa, né? Vamos falar a verdade. No começo vem muita coisa, a gente vê vários pontos. Só que entendo, uma observação eu preciso fazer. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Nós tivemos essa primeira aula, que vai falar sobre isso. A aula que vem nós vamos falar sobre título executivo extrajudicial, só que tem um detalhe. Você estudou, ficou com dúvida? Você vai entrar em contato comigo, que eu faço esse pacto com vocês, dessa construção de conhecimento ser de forma conjunta. E vocês sabem que eu quero que vocês terminem o semestre verdadeiramente compreendendo nossa matéria. Então, se você estudar, Eduardo, eu fiquei com dúvida nos 9 incisos, me pergunta, a gente conversa sobre eles, tranquilamente, tá bom? Mas um detalhe, lembre-se também, essa nossa caminhada é um norte. E aí eu vou precisar de cada um de vocês fazendo o quê? Aprofundando essa caminhada do estudo. Combinado? Vou encerrar a gravação e volto para falar com vocês que estão ao vivo. Certinho? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistir esse encontro. Um grande abraço e até a próxima.